Boa noite, gente. Quando a gente fala de provas e expiações, eu acho que causa até uma sensação como se as casas espíritas, o tempo todo, a gente está falando de provas e expiações. Né? Quem me ouve, quem ouve a maioria dos palestrantes, quando a gente vem para fazer um estudo, a gente acaba remetendo sempre a esse tema repetitivo de provas e expiações. Por mais que ele se repita uma, duas, 100 vezes na nossa cabeça, a gente tem que ter um entendimento claro que a partir desse processo, né, de onde nós estamos, é que de fato a gente vai conseguir caminhar e entender o processo evolutivo. Por isso que é um tema tão repetitivo nas casas espíritas, né? A primeira pergunta que a gente faz é onde nós estamos, e aí a gente sempre fala, cotidianamente a gente fala nas casas espíritas, que a gente está no processo de transição. Nós estamos caminhando, nós temos o ciclo evolutivo dos planetas, nós já avançamos em relação ao planeta primitivo e hoje a humanidade caminha no processo transitório rumo ao mundo de regeneração. Né? Então, é um processo que vai durar aí alguns séculos, né? Mas a gente vai caminhando nesses planetas até que a gente consiga chegar num planeta puro, né, que é o planeta da perfeição. Então a gente está aí, né, as nossas carinhas aí na expiação e provas, vamos seguir rumo ao planeta, né, ao mundo de regeneração. E aí, obviamente, a gente está falando de um processo evolutivo. A gente está falando de um processo em que a gente tem uma longa caminhada que vai perdurar por muitas e muitas reencarnações. Para que a gente consiga entender esse processo, né, essa transição para o mundo de regeneração e entender essa caminhada bem longa nossa, a gente tem alguns princípios doutrinários que nos ajudam muito, que é, né, sem a gente menosprezar as outras religiões, mas a gente sabe que a grande parte das religiões do nosso planeta atual é de crentes na reencarnação. A grande maioria acredita, a grande maioria, né, são várias religiões, são vários dogmas que acreditam nesse processo reencarnatório. Porque a gente compreende que uma evolução de tamanho, né, de grande teor dessa forma, ela não aconteceria em uma única existência de 60, 70, 80 anos. Por mais que hoje a gente viva muito mais, né, a qualidade de vida fez com que a gente tivesse uma longevidade muito maior do que em décadas anteriores, nós sabemos que não é tempo suficiente para fazer todo esse percurso evolutivo desse espírito. Então, um dos princípios para que a gente consiga seguir rumo, né, a esses planetas mais ditosos, puros, a gente vai precisar de um dos princípios que é a reencarnação. Então, ela é necessária, ela é fundamental para que a gente possa, de fato, alcançar esse nível evolutivo. Tal é o proposto para nós, que é tentarmos sermos perfeitos, como perfeito é nosso Pai Celestial. O livre-arbítrio é uma lei básica do processo evolutivo. Nós somos extremamente livres, fundamentalmente livres, é uma das leis que a doutrina traz para a gente. A lei de liberdade, nós somos livres para dar o ritmo que a gente quiser a esse processo evolutivo, a liberdade de escolhas, a liberdade, né, de fazer esse progresso evolutivo de acordo com o nosso desejo. Então, as boas escolhas produzem progresso evolutivo, enquanto as escolhas infelizes geram provações ou expiações que se configuram como mecanismos evolutivos moduladores da lei de causa e efeito. Né? Nós somos livres, obviamente toda liberdade ela tem um preço, então tudo que eu fizer vai ter uma consequência. Então, se eu faço boas escolhas,
eu terei bons frutos evolutivos no processo aí da caminhada. Se eu faço escolhas ruins, obviamente eu também vou sofrer as consequências e efeitos, daí a necessidade das provas e expiações. A Joana de Ângeles fala para gente que o ser humano é herdeiro das suas próprias realizações, através dos tempos, mostrando para a gente que é um processo evolutivo de longa data, que permanece armazenados nos refolhos do ser eterno que é. Outro princípio doutrinário fundamental para nós é a imortalidade da alma. Então, nós somos imortais. Se nós somos imortais, Joana deixa claro para a gente que todo esse processo do livre-arbítrio vai estar armazenado nesse ser que é imortal. Então, a gente traz marcas, a gente traz carimbado em nós, espíritos, todo esse caminhar, todas as escolhas que nós fomos fazendo ao longo dessa trajetória, ao longo de inúmeras e inúmeras reencarnações. Tá? A lei da justiça, não tem como a gente falar de processo evolutivo sem falar de lei da justiça, né? A justiça divina. Se Deus é bom e justo, ele não pode agir caprichosamente e nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. E aí entra uma questão fundamental nossa, que é a questão da fé e a confiança na misericórdia divina. A gente só vai conseguir entender as provas e expiações se eu tiver esse princípio doutrinário muito claro para mim. Existe uma misericórdia divina. Existe um pai que é um pai que acolhe todos os seus filhos da mesma forma. Então, por que, que um sofre mais que o outro? Por que, que um tem umas mazelas, uma vida, né? Alguns povos, como a gente tem visto hoje, sofrendo horrores, e a gente fica tentando entender que pai é esse, que justiça é essa, que a alguns dá tanta riqueza, uma vida mais tranquila, e a outros uma vida com intenso sofrimento. Então, para que a gente consiga entender provas e expiações, a gente tem que entender que a gente está num processo evolutivo, que a gente está caminhando, que esse caminhar é pautado pela lei da justiça divina, pela misericórdia divina, e para isso dá a possibilidade de inúmeras e inúmeras reencarnações. Como nós somos seres imperfeitos, a gente vai errar, com certeza. Com certeza a gente erra todos os dias. E a gente vem errando há milênios, porque nós somos seres imperfeitos. Obviamente, hoje nós somos muito melhores do que nós já fomos qualquer em outra vida, em qualquer outra oportunidade, né? Hoje eu sou a melhor versão que existe de mim, Gisele, é a versão hoje, atual. É o top do que eu posso ser de bom, é o que eu sou hoje. Ao longo, que eu estou falando, ao longo de toda a minha existência, eu fui construindo e cheguei aqui. Com todas as mazelas, as dificuldades, mas é a minha melhor versão por enquanto. Eu espero que nas próximas eu melhore mais ainda, mas hoje, com certeza, eu sou muito melhor do que nas reencarnações anteriores. Tá? Nenhum espírito ele paralisa, ele pode demorar num ritmo mais lento, mas com certeza o processo é vamos seguindo e vamos tentar ser cada vez melhor. Como nós somos imperfeitos e a gente erra o tempo todo ainda, ou erra muitas vezes ainda, a dor vai nos visitar com certeza. Com certeza. Porque ela nada mais é do que a consequência de más escolhas, de opções erradas, de um comportamento ainda não adequado, que vai ferir alguém, que vai causar algum mal, e a gente vai ter que pagar de alguma forma, e a dor vai sempre nos visitar. Então, a dor, Leon Denis, ele fala muito, quem conhece o livro Ser, Destino e a Dor, de Leon Denis, é um dos livros mais... eu tenho dois deles, porque o meu primeiro já está todo rasgadinho. É um livro que eu recorro sempre, porque ele vai falar exatamente dessas questões que são
da do espírito mesmo, né? O problema do ser, do destino e da dor. E ele fala que a dor, ela segue todos os nossos passos. Ela vai nos espreitar em todas as voltas do caminho. Porque evoluir, crescer, melhorar dói. Com certeza dói, né? Com certeza não é um processo fácil, é um processo doloroso. E ele pergunta: por que existe a dor? A dor é lei de equilíbrio e de educação. É um agente de desenvolvimento. É a condição do progresso. Não tem como a gente progredir se a gente não conseguir quebrar algumas coisas, né? Vamos pensar em qualquer sentido, um exemplo bobo, uma construção. Para que eu construa um prédio, né, alguma coisa, eu vou ter que demolir o que está ali embaixo, eu vou ter que remover a terra, eu vou ter que dar um jeito ali para que eu consiga erguer um prédio naquele lote, né? Então eu tenho que mover, remexer, e isso causa com certeza transtornos, dor, desequilíbrio, até que a coisa consegue caminhar. O sofrimento não é, muitas das vezes, mais do que a repercussão das violações cometidas na ordem eterna, né? Então, Leon Denis já dá uma pista para a gente que se a gente ainda sofre, é porque a gente ainda erra. Erra em que sentido? Erra em sair do caminho que seria, né, o esperado, aquele que Jesus deixou muito claro para a gente, né? Jesus foi bem conciso no ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Não façais ao outro aquilo que não queira que faça com você. E a gente ainda não consegue vivenciar essas questões que são tão básicas da lei divina e a gente acaba entrando em sofrimento. Tá? E aí é a questão da construção desses caminhos. A gente está hoje encarnado e hoje a gente tem a possibilidade de inúmeras escolhas. Inúmeras. Os caminhos estão aí para a gente seguir. Então, hoje, nessa atual encarnação, hoje, né, em abril de 2024, cada passo que damos, cada escolha que fazemos, vamos reparando ou agravando nossos débitos e construindo nossa próxima encarnação, que pode ser um caminho de dor ou de amor. A escolha é sempre nossa. Está vendo como é que fica claro? E cada vez que a gente vai estudando mais provas e expiações, a gente vai entendendo a nossa grande responsabilidade em relação ao nosso sofrimento ou não, em relação ao nosso progresso ou não. Então, o tempo todo, a lei de justiça e de liberdade vai pautar as nossas escolhas, né? E a gente vai ter que ter maturidade e responsabilidade para assumir as consequências. Então, no passado, a gente cometeu erros. Por que a gente cometeu erros? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Qual que é a nossa proposta? A gente tem um rumo, a gente tem um caminho que é sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Estamos longe disso ainda. Se nós estamos longe disso ainda, nós vamos errar. Cotidianamente, a gente vai fazer escolhas ruins. Não que sejam escolhas o tempo todo muito graves, mas a gente muitas vezes faz opções. Eu nem faço bem nem faço mal, a minha escolha é a passividade. Isso também é um problema, porque eu não faço mal, mas também eu não faço bem. Eu não faço mal, não faço bem, eu não evoluo, né? Então, mesmo parado, a gente está tendo que chamar a atenção. Que será que é essa? Que é uma escolha assertiva para quem quer crescer, evoluir e ser cada dia melhor? Então, a gente traz uma série de débitos, uma série de dívidas de reencarnações anteriores. Tá, cheguei hoje, presente, 2024. A gente faz escolhas o tempo todo. O tempo todo a gente faz escolhas. E aí a gente tem duas possibilidades. Ou eu quito os meus erros que eu já trouxe anteriormente. O problema é que a gente até consegue quitar os erros anteriormente, alguns deles. Só que a gente cria outros. Porque depender das nossas escolhas hoje, que eu faço hoje,
eu vou também gerar novas dívidas para encarnações posteriores. E aí, se a gente consegue resolver nossas pendências hoje, pagar os nossos débitos com a dor, entendendo que a dor é um processo pedagógico de reequilíbrio, eu consigo caminhar para que eu tenha uma encarnação futura livre de tantos débitos e que eu possa de fato avançar nesse processo, né? Então a gente pode pensar de mil formas, né? Se a gente for pensar um exemplo bobo, que é a questão financeira, eu estou em débito, eu estou devendo. E ao invés de eu me fazer todo o esforço para pagar quem eu devo, eu faço mais dívidas. Isso vai virando uma bola de neve. Eu não consigo nem pagar aquele que eu devo e eu ainda começo a fazer mais gastos além do que eu poderia. Isso faz com que no futuro eu tenha muito mais dívidas que eu vou ter que pagar de alguma forma. É o mesmo raciocínio. Então, quando a gente fala do livre-arbítrio, a gente está falando das escolhas que eu faço hoje que vão minimizar os meus débitos ou vão aumentá-los para reencarnações futuras, né? Então, o ideal é que a gente consiga aproveitar o máximo possível essa atual encarnação para que a gente possa evoluir no sentido de estar mais próximo possível a essa lei que rege, a essa lei que nos rege, que é a lei divina, né? E aí, quando a gente fala de provas e expiações, a gente fala sempre de castigo e recompensa. Isso não existe. Existem consequências. E espírita tem mania de falar assim: nossa, coitado do fulano, sofrendo tanto nessa atual existência, ele deve ter errado demais na existência anterior. Hã? E aí a gente tem esse raciocínio bem linear. Se eu sofro muito hoje é porque eu errei muito anteriormente. E a gente vê esse muito raciocínio com graves doenças, doenças neurológicas importantes, doenças psíquicas importantes, que a gente fica fazendo esse raciocínio infantil, crítico, né, com crítica, de que aquela pessoa vem sofrendo em função de erros gravíssimos em vidas passadas. Quem somos nós para fazer esse julgamento? Né? Primeiro que a gente não sabe como é que foi esse processo reencarnatório, a gente não sabe se esse sofrimento é uma missão, se é uma prova de depuração que esse espírito topou lá em cima no plano espiritual, né? Então a gente precisa parar com esse julgamento, porque a gente não sabe que a gente deixa claro que não existe nem castigo nem recompensa, são consequências, mas são consequências de um processo evolutivo que é muito particular de cada espírito. Então, a diferença básica de prova e expiação, a prova, ela tem muito a ver com o nosso processo evolutivo, de querer crescer, de querer caminhar, de querer ser cada dia mais virtuoso. Tentar vivenciar as bem-aventuranças através da reforma íntima. E aí a gente vai ser visitado, sim, pela dor em prova, né? Para que a gente possa melhorar, a gente precisa mudar hábitos. E isso é muito difícil, isso nos coloca à prova. Então, prova é toda e qualquer experiência que nos serve de desafio, de teste. Pode ser missionário ou não. Agora, já a expiação é algo reparador. Diz respeito a experiências que temos que vivenciar para reparar algum equívoco, algum erro que eu cometi. Essa é a diferença básica entre eles, né? Então, espionar é um ato, o efeito de espiar. Ela é sempre em relação ao fato que já passou. Eu errei e eu preciso reparar esse erro. Após o ato, aí entra a questão da consciência. Eu tenho que ter consciência do erro. Eu tenho consciência que eu errei, eu tenho arrependimento, eu expio e eu reparo esse erro, né? Eu já dei exemplo aqui em outras vezes. A gente erra quando a gente tem consciência do erro. Então, eu tenho conhecimento da lei e, mesmo conhecendo a lei, eu erro. Mesmo conhecendo a lei, eu desobedeço
e cometo um erro. Um exemplo bobo que eu já dei é que você dirige num país, um estrangeiro, qualquer lugar aí, você para o carro no lugar, aí o guarda vem para te multar, você fala, desculpa, eu não sabia, né? Eu não conheço as leis desse país, eu não sabia que não poderia parar aqui, né? Você não conhecia, você não tinha consciência e você comete um equívoco. Agora é diferente quando eu sei que eu não devo parar numa vaga para deficiente ou para idoso, eu vou e paro. Mas você sabe que está errado. Você tem consciência desse erro. A primeira das bem-aventuranças é bem-aventurado os humildes. Né? Nós nascemos simples e ignorantes. Então, se eu não conheço a lei, eu tenho a humildade de falar, eu não conheço, eu quero conhecer, eu quero aprender. E a partir da minha predisposição, da minha disposição para o conhecimento, eu passo a ter consciência da lei. E aí eu sei se eu estou errando ou não. Então, expiar é quando eu me arrependo, através da minha consciência, bate ali que eu errei, eu me arrependo. A partir desse arrependimento, eu expio, e a partir da expiação, eu reparo esse erro. Tá? Então, a expiação é sempre uma prova. Agora, nem toda prova é expiação. O tempo todo a gente está querendo a tal da reforma íntima, ser cada dia melhor, isso é prova. Isso não tem necessariamente que estar ligado a um erro anterior, né? Então, se fizermos errado, temos que retificar. Aí é expiação. A gente errou, teve consciência do erro, arrependemos e mudamos. Agora, a prova, a gente faz certo. Temos que aprimorar. Prova, sinônimo de aprendizado para o espírito. Eu estou fazendo certo, está legal, está no caminho, mas não é só isso. A proposta é evolução. A proposta é aprimoramento. A proposta é a tal da perfeição relativa, a tal da seguir aí, de fato, o convite de sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, a gente se arrepende através da consciência. Eu tenho consciência do fato, eu tenho consciência que eu errei e eu me arrependo. E a partir desse arrependimento, eu consigo reparar o que eu erro. Eu sou muito otimista com a humanidade. Apesar de todas as mazelas que a gente vê que a grande maioria das pessoas, a consciência pesa. Você dá uma resposta ruim para uma pessoa, a pessoa te fala, você não está num bom dia, você fala uma coisa de uma forma ríspida, aí depois você fica, gente, não podia ter feito isso. Por que eu falei mal? Por que eu falei grosso com aquela pessoa? Por que eu gritei com ela? Né? Eu podia, não é assim? A gente já não está com esse burilamento da consciência. Não estou falando de graves erros, estou falando de pequenas escolhas que a gente faz no nosso cotidiano que fica aquela pulguinha atrás da orelha. Não devia ter feito isso. Não foi legal, Gisele. Por que você fez isso? Por que você gritou com o cara no trânsito? Né? Porque você podia ter feito, acolhido aquela pessoa. E isso já é esse burilamento da consciência para que a gente possa reparar e não fazer novamente. Ou fazer de outra forma, fazer novas escolhas, escolhas mais assertivas, escolhas mais interessantes para o meu processo evolutivo. Né? Então, as três condições que eu preciso para expiar, para apagar os traços de uma falta, é arrepender, expiar e reparar. E aí, no Céu e Inferno, Allan Kardec fala: o arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Né? Como a gente está falando de um processo de inúmeras existências, essa reparação vai se dando ao longo da construção, da costura de novas virtudes. Né? A gente não está falando que eu vou reparar porque eu fiz isso com fulano, aquela lei, né?
dente por dente, olho por olho, dente por dente. Eu não estou falando dessa coisa tão linear. Eu fiz isso e vou pagar dessa forma. Não é isso. A reparação se faz através de uma costura ao longo das nossas reencarnações de novos hábitos, de novas virtudes, da busca gradativa das bem-aventuranças. Isso é reparar. Porque aí eu deixo de tomar escolhas tão ruins, eu deixo de fazer escolhas tão ruins e passo a fazer escolhas mais, é, mais edificantes para esse processo de crescimento pessoal e espiritual. Agora, a prova, gente, a prova é diferente. Prova não quer dizer que eu errei e fiz um fato anterior. A prova fala da nossa reforma íntima, do nosso crescimento, da nossa predisposição de mudança. Eu fui professora há muitos anos, ainda sou, ainda de algumas pós. E aí, eu dei aula há muitos anos na graduação, e aí você fala com o aluno, você dá o conteúdo, dá o conteúdo, dá o conteúdo, aí você pergunta, dúvidas? Aí fica todo mundo te olhando assim. Gente, vocês entenderam? Tem dúvida? Aí um aluno que é mais humilde, vamos dizer assim, que não é tão orgulhoso, tão arrogante, ele levanta a mão e fala, Gisele, eu não entendi não, me explica de novo. Né? Os outros, a grande maioria, infelizmente os alunos hoje são assim, a grande maioria é indiferente ao que você está falando. Alguns arrogantes que falam, eu que não vou perguntar, que mico. Aquele aluno mais humilde fala, Gisele, eu não entendi. Você pode explicar de novo? Ok, expliquei, todo mundo entendeu, ok, prova. Daqui uma semana a nossa prova. E aí a gente dá a prova, aí os alunos viram para você e falam, nossa, Gisele, mas sacanagem, né? Que prova é essa? Que absurdo é esse? Você foi injusta com a gente. Né? Olha que isso, que prova é essa? E aí você vai ver que aquele aluno que teve a humildade de levantar a mão, Gisele, não entendi, é um aluno que vai bem na prova. E aí, né? O aluno joga em cima da gente que ele tirou uma nota ruim, por quê? O professor é ruim, porque a prova foi no nível muito mais elevado do que o conteúdo ministrado em aula. Vocês já repararam que a gente faz isso o tempo todo com a espiritualidade e com Deus? Né? O ensinamento está aí, a lei está aí, a doutrina está aí. Aquele que é mais humilde falou, olha, eu não entendi, deixa eu ler de novo, deixa eu assistir palestra de novo, deixa eu buscar, deixa eu ir buscar conhecimento e buscar. Os arrogantes nem vão buscar muita coisa e a grande massa fica indiferente. E aí chega a prova, chega a dor. Aí fala, nossa, mas Deus pisou na bola, né? Por que eu e não o meu vizinho? Né? Que injusto é esse? Que pai injusto que eu tô doente e fulano não? Que injustiça é essa? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Não é? E aí é a mesma coisa dos alunos. É a mesma coisa, porque a prova, ela nada mais é do que avaliar se você aprendeu. Você aprendeu? Você entendeu a lógica? Você entendeu o que, que é? E normalmente os alunos fazem prova para subir na escolaridade, para ter uma pós-graduação, para serem pessoas intelectualmente melhores. Não é isso, não é isso que a gente não estuda, não é para galgar níveis intelectuais maiores. É a mesma coisa da prova aqui no processo evolutivo. Se você não quiser estudar, se você quiser ficar quietinho, ok, mas também você não evolui. E Paulo deixa muito claro para a gente, cuidado com as zonas de repouso, porque a gente fica. Para a gente é muito melhor não ser bom nem ruim, ficar na indiferença. Muito mais fácil. Porque crescer é difícil, dói. Né? Mudar é difícil. Mudar hábitos é dificílimo. Ganhar virtudes é dificílimo. Nos mirar, né? Mirar num Chico Xavier, pensar assim, como é que é ser Chico Xavier? Como é que a gente vai chegar lá? É difícil, não é fácil, não. E aí tem que ter prova.
A gente não quer evoluir, é prova. E a primeira coisa é ter humildade de entender que nós ainda não entendemos claramente o ensinamento. Por isso que a gente precisa estudar, ter a humildade de buscar, de perguntar, de entender, para que a gente possa fazer boas escolhas. Né? Você faz boas escolhas e aí você consegue caminhar de uma forma mais tranquila e mais assertiva. Então, prova é isso. Prova é melhoria, é aperfeiçoamento, é diferente de expiação. Né? Por isso que a gente vive num mundo de provas e expiações. Por quê? A gente expia porque a gente ainda erra. Então tem que ter expiação. E tem que ter prova porque a gente tem que caminhar, pelo amor de Deus. A gente tem que seguir firme, vamos, segue. Né? Tem que seguir, tem que caminhar nesse processo. E a gente está caminhando, tanto é que a gente já está na transição. Então a gente precisa da prova. E quase sempre a prova é doída. Dói. Fazer prova na faculdade dói, você tem que estudar, passar a noite toda em claro, estuda e vai, faz a prova, aquela coisa tensa de prova. E mudar no ponto de vista da reforma íntima também dói. E a dor vai nos visitar em prova. Então, prova não necessariamente significa sofrimento, como é o caso da expiação. Pode ser aprimoramento, não sofrimento. Mas sim aquisição de novos conhecimentos em virtude de testes a que será submetido o espírito encarnado. A gente vai ter que ser testado. A gente vai ser testado e a gente vai ter que fazer boas escolhas nesses testes. Que é a tal da reforma íntima, da transformação íntima que todo mundo fala, né? Em uma nova existência, o espírito encarnado estará sujeito a provas. E o que a gente está buscando? Não estou falando de sofrimentos enormes, eu estou falando de busca de quê? Paciência, tolerância, gratidão, benevolência, perdão, solidariedade, fraternidade, compaixão. É isso. Ninguém falou que seria fácil, mas é isso. Né? É uma busca de sermos cada dia mais virtuosos. Por isso que as provas são fundamentais para a nossa evolução. Fundamentais. Né? É através delas que a gente vai adquirir essas virtudes. E aí o Livro dos Espíritos tem inúmeras perguntas. E aí a pergunta 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Primeira coisa, conserta seus erros. Vírgula. Melhoramento progressivo da humanidade através de quê? Provas. Está clara a pergunta. E aí fala, sem isso onde há justiça? Que é as primeiras leis que eu falei com vocês no início do estudo, lei da justiça, da liberdade e o livre-arbítrio, né? Pautando aí a lei da liberdade. E aí, vai ser a alavanca que move o espírito estacionário ao aprimoramento. Então, nem erro tanto, mas também não mudo muito. Estou estacionado. A gente precisa de uma alavanca para que a gente possa, de fato, seguir. Os sofrimentos, quando suportados com resignação, paciência e entendimento, apagam erros passados e purifica o espírito que assim vai, encarnação após encarnação, libertando-se das imperfeições da matéria. A outra pergunta, 258, no estado errante, né, no plano espiritual, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Ele mesmo escolhe o gênero das provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. É óbvio que, como nós somos ainda muito simples e ignorantes, né? A gente tem todo um apoio da espiritualidade no plano espiritual para que a gente possa decidir como será a nossa próxima reencarnação. O que a gente precisa de fato espiar, como que vai ser, e a gente acaba, né,
fazendo planos muito maiores do que a gente conseguiria cumpri-los. E aí a espiritualidade vem pontuando para a gente, né? O que é possível para que a gente consiga caminhar e fazer boas escolhas na próxima reencarnação. Então, antes da nova encarnação, o espírito escolhe o gênero de provas que deseja submeter, fazendo uso do seu livre-arbítrio. Assim, ele é o autor de suas escolhas, tendo responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Maior responsabilidade nossa. Então, aquela história, por que eu? Por que não meu vizinho? Por que eu sofro tanto e o outro não? A gente tem que pensar no Pai, que é extremamente justo, então tem uma justiça divina, e tem a minha responsabilidade. Eu ajudei a construir esse propósito de vida atual. Eu construí, tanto pelos meus erros anteriores, quanto com a minha predisposição no plano espiritual de falar, não, dessa vez eu vou acertar, dessa vez eu quero que seja assim, então vamos, né? Então a gente não tem, e é uma coisa extremamente importante para a gente não tem a quem culpar. E a gente faz isso o tempo todo, né? A culpa é do companheiro, a culpa é da minha família que não me amou, a culpa é do governo, a culpa é do meu patrão, a culpa é do fulano. A gente está sempre terceirizando a responsabilização da nossa vida. Eu trabalhei na saúde mental 26 anos. Eu ouvi isso quase todo dia. Que aí você pergunta para a pessoa, tá, e você? Ah, porque meu marido. Ah, e você? Ah, porque meu filho. O tempo todo a gente faz isso. E a gente faz isso com Deus e a gente faz isso com a espiritualidade. A culpa é de alguém. Então, a primeira coisa é a gente assumir, enquanto responsáveis pelos processos evolutivos, somos nós os responsáveis por ele. Somos nós, né, que pegamos aí e assumimos a nossa responsabilidade e seguimos em frente a esse processo. Então, dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos, é o que eu acabei de falar, e das suas consequências. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se sucumbir, ainda que reste uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. Que coisa mais misericordiosa que essa, um professor que vira para o aluno e fala assim, tá, ok, você não foi legal, mas vamos fazer prova de novo. Você faz de novo, qual o problema? A gente faz mês que vem outra, vamos fazer de novo, até você conseguir entender e seguir. É essa misericórdia divina. Não deu certo dessa, dá da próxima. Né? É uma confiança mútua que a gente tem que ter em Deus. Deus, eu tenho confiança na misericórdia, como Ele tem confiança que eu vou conseguir seguir. É um voto de confiança mútuo. Ele confia que um dia eu vou dar conta. E aí ele fala, não, volta de novo, não tem problema. Então, vamos, segue. Né? Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós, que é a 259? Todas não. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolheste um gênero de provas, os detalhes são consequência da posição escolhida e frequentemente de nossas próprias ações. Dando o espírito a liberdade da escolha, não, eu voltei aqui, peraí. Nas provações que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem um espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possa exercitar-lhe orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc.? Certo que não. Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante, sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa
e ser responsável pela sua escolha, Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como faz com uma criança desde o berço. Mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Nós não fazemos isso com os nossos filhos, né? A gente não deixa ele decidir tudo, até que ele tenha autonomia para isso. E é assim que a espiritualidade e Deus faz com a gente. O que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. E aí a gente pode fazer escolhas lá, né, tomar decisões para a próxima reencarnação muito maiores do que a gente possa conseguir cumpri-las. E isso acontece muito, né? A gente pode muitas vezes fazer um plano mega que a gente não vai conseguir seguir adiante nessa atual encarnação. E aí, né, são várias perguntas do Livro dos Espíritos, nosso tempo está meio curto, que traçam para a gente qual é a nossa responsabilização frente às nossas provas e às nossas expiações. Então, por mais que seja um tema repetitivo nas casas espíritas, é o que se tem para hoje. É o que a gente está vivendo hoje, é isso. Né? Nós estamos caminhando rumo a um mundo mais evoluído, um mundo regenerativo, em que a gente vai errar bem menos, mas ainda nós erramos cotidianamente. Não estou falando de grandes erros. A grande maioria que está aqui dentro, tenho certeza, né? Que não assassinou, não fez grandes coisas não nessa atual existência. Mas a gente erra todo dia, o dia todo. A gente é impaciente, a gente é intolerante, a gente não consegue amar como a gente deveria amar, a gente ainda é muito preconceituoso. São pequeninas coisas do cotidiano que fazem com que a gente ainda mostre um caráter, um espírito, uma personalidade ainda imaturo, ainda imperfeito, porque nós somos imperfeitos, né? Então, esse trabalho de burilamento através das provas, por isso que Leon Denis deixa tão claro para a gente que a dor é pedagógica, a dor é educativa. A gente sofre para crescer, a gente sofre para conseguir evoluir em alguns aspectos, né? Ter paciência, ter tolerância com aquela dor, entender que aquilo é passageiro, entender que aquilo tem um propósito e que nunca mais a gente faça a pergunta: por que comigo? Que a gente faça a pergunta: qual o propósito dessa dor para mim? Por que ela me visitou? Por que aconteceu esse fato comigo? Sem nenhuma revolta, sem nenhuma culpabilização do outro ou da espiritualidade ou de Deus, porque a gente sabe que ele é um pai, enquanto é um pai justo e misericordioso, e a gente entender que a dor mediante a prova, ela é importante para esse burilamento e essa transformação íntima. Nunca ninguém falou que ia ser fácil. Não é fácil, né? Crescer não é fácil, se melhorar não é fácil, se transformar não é fácil. É um trabalho de formiguinha diário, diário. Por isso que o evangelho é muito claro para a gente: orai e vigiai, não é ficar orando, vigiando os outros, é vigiar aquilo que eu penso, vigiar como que eu estou alimentando o meu pensamento, porque é ele que vai fazer com que eu fale e faça obras, faça ações, faça comportamento adequados ou não, de boas escolhas ou não, né? Ninguém decide matar uma outra pessoa do nada. Isso foi construído mentalmente. Essa construção mental, ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Então, se a gente quer começar uma reforma íntima, se a gente quer começar esse processo pedagógico, educativo, eduquemos os nossos pensamentos, né? Vamos pensar positivamente, vamos entrar em sintonia com uma espiritualidade amiga que nos auxilie, que nos ajude, que a gente consiga orar,
que a gente consiga sintonizar pensamentos positivos, que a gente olhe para o outro com um olhar fraterno, um olhar de compaixão, um olhar de solidariedade, e gradativamente a gente vai conseguindo fazer essa transformação que é tão importante, mas tão difícil e tão diária, né? Então, provas e expiações é isso, é o nosso cotidiano. Que a gente, então, aceite as expiações como reparação de erros anteriores, que a gente erre menos e que a gente seja um bom aluno nas provas que nos acometem todos os dias, para que a gente possa ser cada dia espíritos melhores. Muito obrigada, gente. Boa noite e que Deus nos ilumine nesse caminho. Obrigada.